não sei se era para eles mesmos viajarem para Nicarágua. E aí, bom, o Lula foi um dos primeiros a falar que cagada, vamos expulsar, etc. Qual foi a posição do PCO? Tinha que ter aquele martírio, enfim, expulsão ou ficava mais em casa? Não, a gente embora independente da posição que a gente tivesse sobre a conduta, a atitude dos companheiros, nós éramos totalmente contra. Nós defendemos companheiros publicamente, tiramos no nosso jornal de que... Não vai entregar a cabeça para direita. Não, porque era uma posição de dedo duro, né? É uma posição que você tem que... E era um ano eleitoral. Bom, essa posição é parecida com a posição que a esquerda adotou, inclusive os próprios companheiros do PT, diante do Delúbio Soares, do Zé Dirceu, né, que ao serem condenados... setor do PT está surgindo. Não, né? Ao serem condenados pela burguesia, né, eu tive a oportunidade também de conversar com o Delúbio, coisa e tal. Ele falou, por exemplo, ele falou para mim, eu aceitei muito tranquilamente o fato de me afastarem do PT. Eu falei, entendi como uma operação pública de defesa do partido. Só que teve gente no PT que levou a sério, que me tratava mal, né? Eu lembro, por exemplo, de um depoimento na comissão de ética da Câmara, que a Luísa Helena foi interpelar o Delúbio e perguntava para ele, mas de onde vieram esses recursos? Nessa época ela já estava fazendo serviço para a direita, né? Já fora do PT. E ele falou, senadora, o mesmo dinheiro que foi para sua campanha, né? Porque como é que a Luísa Helena se elegeu senadora no do Alagoas, né? Sem apoio dos empresários? Que falsidade. É tudo falso, cretino. Então, essa política, por exemplo, nós nunca, tá certo? Nunca, por exemplo, o Zé Dirceu chefiou a nossa expulsão do PT, como secretário-geral do partido na época, e era o articulador dessa política de regulamentação das tendências. Nós nunca vacilamos em falar, não, a direita atacou, nós defendemos o companheiro, né, entendendo que era um ataque não só contra ele, mas também contra o PT e contra toda a esquerda, né, como acabou sendo o golpe de Estado. Tá. Bom, aí, como eu disse, esse é um dos episódios que força, né, o debate da legalização das tendências. Tem um encontro em 87 em Brasília que vai tratar disso. E além dessa resolução sobre a legalização, ocorre um dos principais programas que é tido, né, o famoso quinto encontro do PT, onde finalmente é colocado no papel qual que é o socialismo que deveria ser defendido. Você lembra se vocês tinham um delegado lá representando a causa operária, vocês participaram desse debate? A gente participou. Ficou alguma coisa, é o chamado programa, enfim, do Programa Democrático Popular, do quinto encontro, em 1987. A gente se opõe a essa política, né? Vocês não gostaram dessa resolução, que é tida mais de esquerda da história do PT? Não, na realidade, porque essa política ela vai no sentido que depois vai ser a base, que logicamente vai se aprofundar à direita, né? Mas dos chamados governos democráticos populares, né, que era uma política de busca de uma aliança, né, sobre o rótulo bonito de democrático popular, que parece uma coisa... esse democrático aí encobre um arco de aliança, a ideia de governo, como é que não são governos para os trabalhadores, mas é um governo para toda a sociedade, né? Que vai levar uma política policlassista e que depois do popular vai ficar muito pouco. Eu, por exemplo, participei em algumas cidades. Eu tive a oportunidade nesse processo participar dos chamados orçamentos participativos do PT, né? Então eu me lembro, eu estava uma das últimas, coisa mais recente, uma das últimas experiências, eu estava em Piracicaba, morando em Piracicaba. Era uma então o governo Machado do PT, né, chama uma discussão sobre o orçamento participativo. Então a gente tinha uma militância também, uma experiência no movimento popular, e a gente chamou e falou, e a gente chamou o pessoal dos bairros para ir para os encontros. E aí chegava lá, a manobra era o seguinte, você tinha que votar um bairro contra o outro. Vai construir creche ou é escola? Aí falava, combinamos, o pessoal, a gente vota em tudo aqui. E acabou com o orçamento. E criava uma crise, porque na realidade o orçamento participativo ele discutia 2% do orçamento municipal. O resto era discutido lá com a Câmara de Vereadores, com os empresários. Um enfeite
né, não dá para ter um governo de conciliação em que você tem que ir para uma política de enfrentamento, de mobilização, né? Você vai discutir, não, eu voto na minha creche contra o posto de saúde do bairro dele. Isso é para dar uma aparência democrática. Você era conselheiro, né? Eu era, participava. E se recusava... Aí eles arrumaram um jeito. E aí ele falava assim, só pode ir 5 pessoas. A gente lotava ônibus, fazia vaquinha com o pessoal e chegava lá com a mãe com as crianças no colo. Você morou em Piracicaba? Morei 10 anos, fui candidato a prefeito de Piracicaba. Mas só voltando no PT, nessa época, em 86, você falou, eu fui candidato a deputado constituinte pelo PT. E um problema que se colocou... No Rio ou daqui? No Rio de Janeiro. Tá. Um problema que se colocou justamente era o fato de que a esquerda, de uma maneira geral, e obviamente era uma posição majoritária também dentro do PT, buscava semear a ilusão de que aquela constituinte, limitada, convocada pelo Sarney, né, que nem exclusiva era o próprio Congresso Nacional transformado em Congresso de manhã era deputado, à tarde era... e com o mesmo esquema de eleição que existia, que aquilo ali poderia levar a uma transformação geral da sociedade, né? E que sem mudar as bases reais do regime, só com mudança nas leis, seria possível... Bom, o resultado disso a gente vê que toda a estrutura da ditadura militar, numa série de aspectos, ela permaneceu aí. O golpe de Estado é uma demonstração disso, né? O PT chegou ao governo, mas o poder efetivo do PT, como de qualquer governo no país, é totalmente dependente. O PT votou contra, mas assinou. Vocês eram favorável nem assinar? Porque era não avalizar, né, a Constituição que foi feita dessa maneira. Ao assinar, ele aceitou que foi um processo democrático, né? Isso. É mais ou menos mutatis, o equivalente a não denunciar a fraude que foram as eleições que levaram o Bolsonaro ao governo, né? Inclusive, aí o pessoal vai até mais longe, já parabeniza, né, o Haddad, deseja sucesso. Eles são até responsáveis, porque o Bolsonaro está tendo sucesso. Não, e o Bolsonaro está tendo sucesso, né? Pois é. Ele está conseguindo ter sucesso naquilo que ele fudendo com a vida do povo brasileiro. Bom, aí finalmente chegamos aí no recorte, né, do meu trabalho, que é o fim... a campanha Lula 89, que foi com base no Programa Democrático Popular em 87, você já falou que, enfim... A gente faz a campanha, foi uma das melhores campanhas. Essa campanha é uma campanha, né, é uma campanha maravilhosa. Aliás, de mobilização. Dentro do PT foi a única que vocês efetivamente participaram, porque em 94 vocês já não estão mais, né? E a gente publica o jornal Causa Operária, nessa época tem um avanço espetacular, porque a gente sai Lula por um governo dos trabalhadores, né? Várias edições defendendo um programa revolucionário. A gente vai às fábricas, vende a estrelinha do PT no jornal. E essa campanha de 89 é uma campanha de mobilização popular, né? Porque era ainda resultado de quer dizer, o que domina, o que ganha a população é o espírito de que o Lula é um cara radical, combativo, representante da classe, coisa que vai permanecer até hoje para uma ampla parcela, né? E essa campanha, a gente monta núcleos a gente se fortalece, inclusive, dentro do PT, né? Por isso, depois, no ano seguinte, aí o processo de exclusão vai ser meio doloroso. E a derrota, enfim, o PT não se recuperou daquela derrota até hoje, ou seja, dali acaba um ciclo, e aí o PT vai para a institucionalidade mesmo? É que essa a leitura que você faz? O PT, a análise que o PT faz da derrota, não é que houve toda uma manipulação por parte da burguesia, né? Ou não é que... Aquele episódio da Abílio Diniz. O Abílio Diniz, a manipulação do debate da Globo, fraude mesmo, que são denunciados à época, que se repetem em outras eleições, sei lá, não tem ônibus na Bahia, o pessoal manipula em várias regiões do país. Episódio da filha do Lula, né? O baixo nível, a tal ponto que o PT confere uma legitimidade que não deveria conferir ao governo Collor, e depois ele vai ser contra, nos primeiros momentos, a campanha fora Collor, né? Com o argumento dos
Vocês que puxaram fora Collor? Nós fomos o primeiro grupo a levantar, e em todo lugar que a gente levantava, o pessoal era contra. Parece com a situação de hoje. Então a gente ia no Congresso da CUT, o pessoal era contra. Até que no Congresso da Uni, o pessoal era contra. No PT, a gente não estava no PT, mas tinha gente ainda que defendia essa... o Fora Temer ele já nasceu meio consenso, mas porque aí não era... Collor, e principalmente fora Bolsonaro, tá engatinhando, né? O Fora Temer já era uma campanha eleitoral, não era para valer, né? Era a tentativa de chegar a um acordo com setores da burguesia que achavam que tinha que derrubar o Temer. O Fora Temer só ganhou força também no momento em que a Globo, alguns setores começaram a fazer a campanha Fora Temer. Antes disso, foi uma campanha minoritária. Bom, para concluir, fantástico. O PT nasceu socialista, nunca foi socialista no papel, deixou de ser socialista. Qual que é nesse período que você estava lá dentro, qual que é ideologicamente, onde que você coloca o PT, social-democrata? Para finalizar aí. O PT concretamente, ele é um fenômeno político amplo, né? Que se desenvolveu em meio a um processo de luta política, como parte dessa evolução, dessa efervescência política, da luta contra a ditadura, com a experiência política de setores da esquerda que acabaram dominando o partido e da própria classe trabalhadora. Ele nunca teve um programa acabadamente socialista, revolucionário, né? Desde o primeiro momento se colocou, de um ponto de vista programático, favorável a uma política de conciliação de classes, de buscar uma participação, ao invés de derrubar o Estado da burguesia e constituir um novo Estado, né, ou seja, uma revolução, para o que seria necessário uma revolução, o PT no seu programa, coisa e tal, alimentou a ideia de que seria possível uma participação política dos trabalhadores no Estado, consertar o Estado que está aí, né? Se você eleger aí uma maioria de deputados ou uma parcela, eleger um governador, coisa que a experiência, não só a história anterior já tinha mostrado, mas a experiência política dos últimos anos mostrou que é inviável, né? Se antes era possível tirar essas conclusões pela própria história do país e pela luta dos trabalhadores em nível internacional, nós temos um aprendizado histórico, que é o fato de que, por mesmo tendo chegado ao governo, inclusive com amplo apoio da população, 4 mandatos, o PT nunca conseguiu chegar ao poder, né, e obter aí, controlar questões decisivas, né, para mudar a realidade do Estado. Não só não ter a vontade política de fazer isso daí, porque os setores que dirigiram e dirigem o PT não propugnam essa política revolucionária, mas também porque não funciona assim, né? O fato de que o Lula tenha sido presidente, ou que a Dilma ou um outro governante no Estado, né? A gente está vendo isso agora, por exemplo, quando o Camilo Santana lá está no governo, mas ele não manda na polícia. Quem manda na polícia, no máximo, mandaria na polícia se o general, se o exército brasileiro chegar e falar, a gente vê a encenação que o Bolsonaro está indo lá para acabar com a greve. Ele nem está indo lá para insuflar a greve, porque ele também, a greve, no certo sentido, é contra ele, né? Mas ele também não está indo lá para acabar. Então, o PT chegou no governo, mas não mudou a situação das Forças Armadas, não mudou a situação. Mas nem naquele anos 80, o processo todo que vocês participaram, nem ali tinha socialismo. Não, havia... Porque um problema é o seguinte, uma coisa é o discurso, né? E, por exemplo, o fato de que o PT não era um partido nem que atuava, se organizava de modo socialista, por exemplo, não tinha um jornal para divulgar suas ideias de maneira orgânica, centralizada. Sempre era um partido que os elementos da burguesia, por exemplo, você tinha um genuíno que podia ir falar na Folha de São Paulo, né? Mas um trabalhador que militava no PT, não. Né? Você, na campanha eleitoral, você tinha o Suplicy, que fazia campanha milionária, e tinha o Zé da Silva, que fazia campanha proletária, né? Que era um partido que o próprio partido está dividido em classes.
né? A gente vai ver depois, nos anos 90, 2000, uma privatização do PT mais profunda, né? Mas esse embrião da privatização do PT, né, onde entra gente como Ducídio do Amaral e outros caras aí, políticos burgueses mesmo, que não tem nada a ver com a luta dos trabalhadores, num certo sentido já estava presente antes, né, na nossa visão, né, por esse tipo de organização que não privilegiava a construção de um partido operário, com presença nos sindicatos, com uma política de núcleos de trabalhadores operários, e o programa, no certo sentido, era resultado, né, do predomínio dessas classes sociais que tem uma tendência conciliadora. Toninho, eu tinha falado que era a última é agora, mas você vai gostar mais de responder. Você explicou o PT, e aí para a gente entender melhor até o PT, você vai explicar agora o Partido da Causa Operária. A gente costuma dizer no PT que o ideal seria um pé no institucional, um pé no não institucional, no movimento social. E vocês, como é que vocês se definem? Seria assim, não acreditam nada no institucional? Porque, por exemplo, no artigo 1º do nosso estatuto, qual vocês militaram lá, devem conhecer, né, por quase uma década, um pouco mais, fala-se de um tal de socialismo democrático. Vocês acreditam nisso, socialismo democrático? O socialismo, aí tem todo um debate teórico em torno desse problema. Né? Mas resumindo, né, era a ideia de que existiam outros socialismos que não eram democráticos. Né? Por exemplo, a via chilena, vamos ganhar a eleição e vamos reformar a estrutura. Isso aí existe isso? Não? Acredita nisso? Bom, nós não acreditávamos nisso, né? Um setor que acreditava nisso, inclusive a experiência do Chile mostra que não é possível, né? E havia uma tentativa, né? Democracia socialista, socialismo democrático, era tudo a ideia de assim, nós não podemos lutar pela transformação no Brasil como fez o Partido Bolchevique na Rússia, né? Que é lutar por um governo, por uma ditadura do proletariado, né? Nós achamos que não, nós achamos que nós temos que lutar por um governo próprio da classe trabalhadora, né? Que esse é o problema fundamental do PT, sem uma ruptura com a burguesia, sem um enfrentamento, sem a expropriação, né, do grande capital, do capital bancário, sem uma democratização profunda, por exemplo, das Forças Armadas, né, a destituição, a eleição dos postos de comando no judiciário, sem enfrentar, sem desmoronar toda a estrutura do Estado capitalista como a gente tem hoje, quer dizer, não é possível fazer... Você vê que o PT, por exemplo, ao dedicar 0,5% do orçamento para o Bolsa Família, né, e que era uma coisa super pequena, etc e tal, né, já foi tão duramente atacado e foi destituído, teve o golpe de Estado, entre outras medidas, só para a gente falar, né? Quer dizer, não dá para você enfrentar, né, o domínio da burguesia, o controle do Estado com as regras do Estado. Com as regras do próprio Estado, né? Acreditando que você vai entrar no jogo agora, né, e mudar a situação dessa maneira. Eu assisti uma aula sua do programa de transição, num daqueles ótimos cursos de férias, que estão todos na internet. Então, você acha que aquelas regras do programa de transição, ou seja, entrar em todos os sindicatos, greves, é por aí. Nós achamos que um partido operário precisa procurar influenciar onde a classe operária está presente, né? Tem que considerar a experiência, porque nós somos contra a ideia de setores ditos ultra-esquerdistas, né, que tem uma posição de fazer a experiência à margem da experiência da classe trabalhadora. Por isso, por exemplo, nós tivemos um posicionamento muito claro diante do golpe de Estado, né? Mesmo o PT não sendo um partido revolucionário, não sendo o governo que a gente gostaria, o governo dos trabalhadores, diante do ataque da direita, né, porque é o governo que o povo escolheu, é uma experiência política necessária, num certo sentido, na medida que é possível. Então é preciso fazer essa experiência, né, defender contra o ataque da direita. Seria assim, participar das instituições, mas sem se iludir, deixar claro que isso é uma ilusão. Por isso, por exemplo, a gente legaliza um partido para participar das eleições, a gente disputa as eleições, mesmo sabendo que a chance de um partido que não recebe verbas da burguesia, que não tem financiamento... Não, e vocês explicam, a gente está aqui, mas isso não vale de nada. A gente não acredita e se a gente elegesse, em algum momento eleger um deputado, um vereador, a gente sabe que isso vai ser só uma, digamos assim, mais uma ferramenta, né, para impulsionar, e não o contrário, né? Quer dizer, o objetivo central do partido fosse esse daí. Bom, eu quero terminar, agradecer muito ao companheiro
Toninho aí que já passou o dia inteiro, sem exagero, aí na militância, já falou na internet, ainda achou um espacinho para ajudar na minha pesquisa, mas eu quero encerrar com um comentário que eu entrevistei o Dirceu e perguntei para ele, não, mas esse processo da expulsão, da causa operária, da convergência, você concordou com isso? Aí ele respondeu, foi bom pra gente, foi bom para eles. E sobre esse comentário do Dirceu, eu quero dizer que eu concordo em parte. Eu acho que foi bom, muito bom para vocês, mas foi mal pra gente. Era melhor que vocês tivessem. Muito obrigado, companheiro. Um prazer. Obrigado.